Vamos fazer uma brincadeira aqui? Bora. Vamos falar do Olímpia. Eu quero top 3 previsão dos dois. Top 3 pessoal dos dois. Vamos começar pela Open. Open? Derek? Vai manter? Vai. Tá. Segundo, Ad? Ou não? Hadi. Quem que tá chegando brabo aí? Cara, a gente não viu ainda o Nick Walker. Nick Walker. Lesão, tirou ele do Olímpia Só que passado. ele tá muito melhor, né? Puta, verdade, cara. Ele tá muito melhor. Parece que tá muito melhor. Cara, eu colocaria aí. Eu colocaria os mesmos top 3 do ano passado. Talvez o Dauda brigando com o Nick Walker. E Pra eu colocaria, terceiro. mas eu colocaria atrás desses top 4 aí, eu colocaria já o Rafa brigando por top 5, 6 aí. É mesmo? Seria incrível, Ô, porque louco. assim, ó, o Rafa foi top 10, né? Foi, top 10. Então eu colocaria o Rafa entre os top 6. Acho que se o Rafa tivesse figurando entre os top 6, essa é uma visão bem realista, assim, da minha parte, Claro. sabe? Porque, Não, é uma realidade. Ó. então, assim, eu acho que seria incrível para a carreira dele. Com certeza, O se for Brasil perguntar inteiro. isso para ele, ele vai dizer, não, eu vou vencer, e é assim que ele tem que pensar, Claro. ponto. Mas eu acho que eu, de fora, como torcedor e comentarista, o Rafa figurando entre os top 6 seria incrível, 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 incrível. Porque hoje, por exemplo, assim, ó, é engraçado a gente falar no nosso top 3, porque a gente tá falando sobre atualidade. Mas tu me perguntar, mudar a pergunta e fazer assim, ó, quem tem mais potencial de vencer o Mr. Olímpia, o Hadi ou o Rafa? Eu diria que o Rafa. Porque eu não acho que o Hadi consegue superar o Derek mais. O Hadi venceu e eu não acho que eu não consigo ver o Hadi ganhando do Derek. Mas no futuro próximo eu consigo ver o Rafa brigando com o Derek mais do que o... Só se o Derek errar na condição. Não, sim, eu tô falando todo mundo Isso, seu 100%. todo mundo bem. É. Você acha que o Rafa é o bodybuilder mais estético do line-up? Cara, acho um dos mais estéticos, né? Quem que bate no pau a pau na estética do Rafa? Cara, Dauda? eu acho que o Dauda é um físico um pouco mais agressivo que o Rafa. O Rafa traz linhas mais sutis e linhas mais... Eu acho a estética Bonitas, do Rafa né? até mais bonitas. Eu acho que o Dauda sobressai um pouco no volume mesmo, na circunferência. Verdade. No arredondamento, né? Arredondamento. Como que chama? Que os gringos chamam? Roundness. Roundness. Perfeito. Eu acho que o Derek também tem uma linha, porque o Derek tem uma cintura escapular muito larga, então ele tem uma Muito dorsal. larga. E aí cria aquele X absurdo, porque a coxa é muito grande, a cintura é muito fina. O Derek tem uma grande vantagem, cara. Ele se tornou Mr. Olímpia, se eu não me engano, no 5º ano de competição dele. Ele competiu, ele competiu um Mr. Olímpia, onde ele ficou top 5 na 212. No ano seguinte ele foi segundo, 2019, eu estava competindo, por isso que eu lembro. Tá, E no outro ano ele venceu a 212. tá. No outro ano ele foi convidado a ir para Open, E foi. foi segundo e depois ele venceu na outra. Então é o 5º ano dele de competição. Caralho! Ele se tornou Mr. Olímpia depois do 5º ano competindo. Por exemplo, o Cutler gastou muito o físico dele até ganhar o primeiro título. Ele ficou muitas vezes... Mas também era Coleman, né? Isso, mas o próprio Coleman também demorou muito para conquistar o primeiro título. Verdade. Então, assim, isso fez com que o Phil também... O Phil não demorou tanto, mas também perdeu ali algumas vezes. Eu acho que... O Phil pegou o finalzinho do Coleman e tirou Jay. Tirou o Jay, né? Que Eu foi acho 3 que- vezes campeão, né? 3 vezes, Eu acho que, pelo histórico do Derek, cara, ele tem total condições de bater o recorde de títulos. Porque ele ainda está muito fresco, muito novo, muito responsivo. Né? Então, se ele conseguir administrar, claro, fisiculturismo não dá, é imprevisível, né? Assim como o esporte de alta performance, mas tudo faz a gente achar que o Rafa, mais do que o Hadi, seja um futuro combatente aí pelo título do Mr. Olímpia com o Derek. Eu consigo ver isso. Porque assim, ó, hoje talvez o Nick Walker, em termos de volume, densidade, é mais agressivo que o Rafa. Muito. Mas nem se compara as linhas, né? E o Rafa é mais alto, mais estético, uma linha totalmente diferente. E eu acho que o X do Rafa é um pouco mais acentuado. E o Rafa Você tá não em acha? ascensão também. É. Porque assim, ó, eu não acho que o Samson Dauda vai, por exemplo, dar um outro pulo do gato que ele deu de um ano para outro. Entendi. E eu não acho que o Hadi também vai. Não. Agora o Rafa eu consigo ver ele em ascensão ainda. Também. Então, é novo, pô. É. Não Só que chegou o nos Derek 30, também. não chegou? Acho que sim, né? Já chegou nos 30, Acho que Rafa? ele foi uns 30. Acho Já que entre sim. 29 e 30. Mas o Derek também tá.
Então assim, o Rafa vai pegar aí um cara aí que... Ou seja, o Rafa vai pegar uma dinastia Derek, você acha? E assim, uma dinastia Derek que traz aquilo que ele também traz, que é estética. Aí tu pode pensar que isso é bom pro Rafa, porque a partir do momento que a gente tem um Mr. Olímpia bem estético... Os juízes valorizam mais a estética porque o campeão é estético. Por outro lado, ele vai esbarrar naquilo que ele também traz... Volume. Entendeu? Entendi, cara. Assim, cara, hoje, se tu me perguntar quem é meu top 3, talvez eu não incluiria o Rafa ainda. Mas se tu me perguntar se o Rafa tem mais chance de vencer o título do que o Dauda e o Hadi, eu acredito que sim. E você, Gnomeira, concorda? Eu colocaria em primeiro o Derek, em segundo o Hadi, mas acho que ele possivelmente poderia brigar um pouco com o Dauda. Em terceiro, né, vamos fixar o Dauda ainda e deixar o Hadi em segundo. Em quarto, eu colocaria ou quarto ou quinto Andrew Jacked, ou se não o Rafa, tá ligado? Eu acho. Muito bom, imagina o Rafa em quarto, caralho. E o Nick Walker nessa história toda... Não, desculpa, Nick Walker. Nick Walker, Andrew Jacked e Rafa ali entre top 4 ou top 6. Eu adicionaria nessa disputa ainda o Hunter Labrada, velho. Você acha? Eu acho que sim. Eu não acho o Labrada tão bom. Eu não vejo ele com uma margem de evolução muito grande. Eu acho que ele não é tão constante. Também. Mas ele tem uma lesão no peito que atrapalha um pouco, mas ele tava bem grande, cara. Se ele acertar o condicionamento, eu acredito que ele ainda pode, porque já foi 5º lugar no Olímpia do ano retrasado. Então eu acho que ele sempre é um cara que pode ameaçar, porque ele tem uma... Cara, eu não sei porquê, mas eu acho que o Steve, que é o árbitro central, ele tem uma preferência por caras de menor estatura e muito arredondados, cara. E o Hunter traz isso. Pode ser porque é mais preenchido, né? O Hunter traz isso. E o Andrew Jackson eu acho que é o oposto. Por isso que o juiz, eu acho que o Andrew nunca vai ganhar. O Andrew Jackson é uma espécie de Tony Freeman do passado, assim, sabe? Alto, muito grande, só que não é tão preenchido. Será que com o tempo ele preenchendo ele não Mas vai ele já tem idade, se eu não me engano. Ele já mano. tem uma certa idade. E Curry, só ladeira abaixo? Curry... Infelizmente? Cara, eu acho que ele. Sim, eu também, porra, sou amigo dele e tudo, mas eu acho que sim, cara. Eu acho que principalmente membros inferiores. Quando ele foi Mr. Olímpia, ele já foi criticado. Tá, além do Rafa, vamos ainda falar de Open, tá? A gente já vai pras outras. Qual que é o outro atleta brasileiro que vocês acham que vai ter uma ascensão e que é pra ficar de olho, que esse cara é um prodígio, que uma hora vai estar no Olímpia batendo de frente com o Rafa? Cara, a gente não pode esquecer do Rossi. Eu queria muito ter visto o Rossi na condição da Europa. Rossi, eu queria muito ter visto o Rossi, cara. Eu falei pra ele, cara, vai competir no Brasil. Ele, não, tá. Queria muito ver o Rossi condicionado naquele Arnold. Seria um baita termômetro. Aquela condição que ele trouxe na estreia dele no profissional lá se eu não me engano, não foi Praga, foi um antes de Praga. Daquela foto lendária. Cara, eu queria que ele trouxesse aquela condição... Romênia. Queria que ele trouxesse a condição da estreia dele. Infelizmente não foi possível. Mas... Cara, tem um outro rapaz que eu tô esquecendo. Open do Brasil. Boff? Não, aquele... Leandro Pérez. Leandro Pérez é bom. Mas eu acho que hoje, cara, no cenário, eu acho que o Rossi talvez se aproxima ali. O Rossi tem uma mídia muito... Os americanos, cara... Ficam em choque, né? Eles adoram esse estilo do Rossi. O Nick Strange Power paga um pau pro Rossi, adora. Não entende nada da mídia do Rossi. O cara fala, mano, o cara postou uma foto, já tem não sei quantas curtidas. Mas, cara, é que o gringo ele não entende que o brasileiro ele é fervoroso como o futebol, né? Então eles não entendem isso ainda. Mas um ponto interessante do Horst, vamos falar do Horst, que eu acho o Horst um cara muito foda. Apesar de muita gente criticar o Horst, o que eu não entendo porquê, talvez seja porque o brasileiro não gosta de pessoas muito confiantes, eu acho que é a única explicação, né? O brasileiro gosta do humilde, quase chega à ingenuidade, né? Confunde a humildade. Exatamente. E aí o Horst é um cara confiante, é um cara que fala, mano, vou ganhar mesmo. O Ramon bate de frente com o Sebum. É esse cara que fala, né? Dá opinião. E eu acho que o Horst é muito criticado de forma meio injusta, né? Mas eu acho que o que falta pro Horst, tecnicamente, você pode me corrigir, Edu, é, obviamente, dorsal, que não acompanha o inferior dele e a parte da frente dele. E a linha de cintura, que sempre foi um ponto forte do Horst por causa do vácuo que ele fazia muito bem. Mas que se ele perde a mão na finalização, o shape dele é completamente diferente.
Pô, Fê, eu tô surpreso com teu conhecimento sobre fisiculturismo, cara. Sabe? Cara, eu gosto. Pô, tô bem surpreso. Edu, quando eu me interesso por uma coisa, eu me aprofundo muito, cara. Eu percebi. Eu me aprofundo muito. Se fosse uma prova, tinha tirado 10 aqui. Eu sou muito interessado. O Rossi, realmente, cara, eu acho que a linha de cintura é só uma questão de acertar o condicionamento, acertar a estratégia ali. Mas eu acho que, sim, as costas dele é algo que tem que ser melhorado. Acho que já teve uma evolução. Acho que o que penou ali, o que depois contra ele no Arnold Classic, acho que foi mais a questão de condicionamento até do que dorsal, porque ele conseguiu trazer algumas poses, ele posa muito bem, então ele consegue esconder os defeitos, ele consegue chamar atenção para outros pontos do corpo dele. Perfeito. As poses de costas ele virava um pouco de lado, torcia o tronco, deitava mais para criar essa aparência de mais baixa dorsal. Ele fazia de lado para tentar rotacionar e colocar a perna na jogada. Sim, ele sabe manipular bem, mas eu acho que faltou ali condição em primeiro lugar. Mas sim, eu acho que ele tem trabalhado bastante na dorsal, mas eu acho que ele é um dos caras que tá para se acender, se melhorar esses pontos, pode ser um grande campeão, pode lutar na cabeça. Hoje o Rossi é um pouco inconstante se a gente pegar o histórico dele, né? Porque o que atrapalhou ele ao longo da carreira, eu achei que foi um pouco a decisão dele de ir pra Classic, aí voltou, aí parou, aí disse que não queria mais, depois disse que agora queria, agora acordou, aí foi. Que é isso que torna o Rossi, né? Eu sempre falo isso pra ele, velho. Tu tem uma autenticidade, eu falei isso pra ele lá em um eu falei, irmão, tu tem uma autenticidade que é bonito de ver. É bonito. Então, assim, eu sou fã dessa autenticidade dele. Ele reflete a autenticidade dele em tudo que ele faz. Verdade. Né? No palco, na preparação, no trabalho. Então, ele é esse cara. Então, assim, só que isso faz ele ser um pouco inconstante. Ele tomou decisões ao longo ali que atrasou um pouco. Então, agora, de fato, ele foi ali, subiu na Open, trouxe um físico bom, errou na condição. Aí será? Vamos ver agora, então. Será que agora vai trazer uma condição? Então, assim, a gente espera ver o Rossi. Eu ainda espero ver o Rossi na melhor condição dele, aliado a essa evolução que ele teve. Seria bem interessante, cara, poder ver isso. Agora vamos falar da área de vocês. Vamos falar de 212. E aí? E a 212 esse ano, no Olímpia? O que vocês acham? Quem que continua no topo? Cara, tem Sean Clarida, Giant Killer, matador gigante, que pra mim é um fenômeno, né? Quem que é o outro cara nas cabeças que você acha? Cara, eu acho que o Keone Pearson vai fazer uma dinastia. Keone Pearson vai fazer uma dinastia igual o Derek na Open, eu acho, cara. Inclusive é um físico bem similar, né? Incrível. Cintura escapular bem grande, cintura bem fina e controlada. Cara, eu acho que isso vai tirar muito jovem. Muito novo. Eu acho que isso vai tirar muita chance de muitos atletas que não trazem esse tipo de físico, cara. Eu, por exemplo, tinha a cintura escapular mais estreita, eu tentava trazer umas costas muito espessas e muito musculosas. Expandir mais, né? Mas a verdade é que eu não trazia expansão por conta da estrutura óssea. Eu tenho as escápulas, a cintura escapular, a distância entre um acrômio e outro, assim, ela é mais curta. Então, quando tem isso maior, tu consegue fazer com que a dorsal expanda mais. Perfeito. Quem era assim mais estreito também era o William Bonac. O William Bonac trazia uma dorsal mais estreita, porque ele compensava na muscularidade. Ou seja, era músculo em todo lugar. E sabe o que é engraçado? O William Bonac me lembrava muito o shape do Kai Greene, que é aquele glúteo muito perto da dorsal, né? Do latíssimo do dorso, que dava esse aspecto que o cara parecia ser um único bloco. E para alguns meio que quebra esse aspecto de beleza, né? Por exemplo, o Rafa já traz esse negócio de... E esses caras faziam assim, ó. Né? Era um negócio meio... né? Bem estreito. E aí, eu acho que na 212, cara, o Keone Pearson é um cara que pode resgatar de novo aí uma sequência de títulos na categoria. O Shaw trouxe um volume absurdo no último campeonato, mas acabou ficando em segundo. Ele foi muito criticado pela dilatação abdominal, expansão abdominal, porque ele tentou trazer um físico ainda maior, mais volumoso, só que ele... uma estatura que... Exato. Né? E assim, cara, a gente tem de brasileiros competindo: Fabrício Moreira, Felipe Moraes, Lucas Garcia, que tá tentando a classificação dele. Cara, eu apostaria minhas fichas no Lucas Garcia, velho. É mesmo? É. E o Felipe, cara? Eu acho o Felipe tão foda. O Felipe, ele traz um condicionamento dos três brasileiros o melhor, sem dúvida, mas ele acaba esbarrando muito na baixa estatura dos atletas, cara.
é muito difícil tu Competir adicionar com os volume. caras, né? Pô, o Fabrício, cara, é muito mais baixo. Entendi. Muito mais preenchido, e assim, consequentemente. cara, e como eu falei, eu acho que o Steve tem uma preferência por atletas mais baixos e É de mesmo, maior... cara. E, com de maior maior volume e cara. arredondamento. Eu cantei essa bola quando eu parei de competir ali em 2019, eu nem achei que eu ia voltar em 2022. Eu falei que a categoria 212 ia se transformar numa categoria de atletas abaixo de 1,60m, 1,65m. É mesmo, cara? O Gnome tem 1,66m? 1,66. Uhum. Cara, pra mim, eu dizia que pra ti ter condições de competir na 212, tu teria que bater no máximo 1,70. Hoje eu já mudei a minha opinião. Hoje tu tem que ter no máximo, estourando 1,68, que eu acho que é a altura, A altura do Fabrício. Chione. É a altura do Chione Chione. também. Chione? É. Então, se o... Do Fabrício não, desculpa, do Felipe Moraes. Do Felipe Moraes. Se eu não estou enganado. Mas eu não vejo nenhum atleta acima de 1,70 Ganhando. com chance de competir com esses caras, velho. Não tem como. É muito difícil. Aí vai pra Open, né? Não tem como. E aí é estranho, porque o cara fica num abismo ali, num limbo, né? Verdade, É cara. muito ruim, É verdade. Essa dificuldade a gente viu no Vitor Lima, né? Quando competiu com ele. Ele era o Vitor open, Lima não é... Ele quis ir pra 212. Não, eu falei pra Não ele. arranjou esquece. nada. Perdeu muito frame, eu acho. Ele poderia estar bem melhor. Então, o melhor pra vocês, a ascensão de 212, que vai pra vocês, o melhor é quem? O Keone 212. Não, brasileiro. Brasileiro? Que pode ir nas cabeças. Cara, hoje eu, apesar do Lucas Garcia não ter competido ainda no Acredita Olímpia, nele. eu acredito muito nele porque é o atleta que eu tenho mais proximidade, eu tenho acompanhado a preparação dele. Ele vai estrear agora em Vancouver daqui a um mês. Aham. Então é o cara que eu tenho mais proximidade. Eu acompanhei um pouco do Fabrício também, que vai competir, se eu não me engano, no New York Pro. E assim, quem prepara o Fabrício é o Pacho. Eu troquei uma ideia com eles, falei, cara, o Fabrício tem um volume incrível. Falta O condicionamento. desafio é trazer detalhe para esse físico. É isso. Se ele conseguir trazer detalhe para aquele físico, aí é outra coisa. Outra história. Só que a gente tá esperando ele trazer esse detalhe. Então assim, cara, ele tem feito 2 cards e 2 treinos por dia. Ele segura muito peso, Fabrício. É isso que eu ia falar. Ele segura muito peso. Ele é impressionante, cara. Só que ele precisa trazer mais Ele cortes, mais precisa detalhes. aquele condicionamento que corta e traz o condicionamento detalhe do que físico, o Felipe Moraes traz. tem. Empedrado, E o né? Felipe precisava de um pouco mais de arredondamento, porque ele traz o condicionamento incrível. Não, se o Fabrício traz... Eu acho que nem dá pra trazer aquele condicionamento do Felipe É Moraes. muito genético lá também. né? Ele treina muito, muito pesado forte, e ele é né? muito casca grossa na dieta. Casca Então, grossa. o Fabrício hoje traz um dos melhores condicionamentos da categoria. Eu gosto do Fabrício também. Acho ele muito O volumoso. O Felipe. Eu acho o Fabrício absurdamente Muito volumoso. É. É um baixinho, tarracado, só que é a mesma coisa. Chega no palco, traz pouco detalhe no shape. né? Mas o que eu acho que ele tem que tomar cuidado é com o midsection dele aqui, a região Região do abdominal. abdômen, porque como ele é muito baixo, cara, Fácil é o de mesmo dilatar, problema do né? Chau Clarida. Verdade. Chau Clarida botou tanto volume, cara, que essa região do centro do corpo acabou vindo junto, sabe? Não tinha pra onde ir esse Tu volume, percebeu né? o Derek do ano que ele ficou em segundo pro ano que ele venceu ano passado, já percebeu que ele trouxe um pouquinho mais de dilatação Trouxe. abdominal, que é... Mas ele segurou bem, Sim, Né? sim. Mas já trouxe comparado Trouxe. ao outro ano. também acho. Atletas que desenvolvem uma quantidade de massa muscular muito rápido tendem a expandir mais o abdômen também. Agora a categoria mais polêmica e mais incoerente, na minha opinião de fã, hein? Eu posso falar, a polêmica é minha, eu que tô falando. Men's Physique. Ah, velho. Pra mim, a categoria mais incoerente, mais sem sentido que existe. E eu amo a Men's Physique. Eu acho um shape bonito, começou com um conceito muito lindo, só que só tem 2 poses, o que pra mim é um grande erro. Como que você só julga um atleta em 2 poses, cacete? Tem tanta coisa pra fazer ali, tem tanto detalhe ali pra explorar. Aí traz pé. Aí olha que louco, né? De novo, eu sou fã, eu posso falar o que eu quiser, tá? Aí beleza. A nova regra da Men's Physique é short um pouquinho mais curto e colado pra mostrar a perna. Tá, mas a perna julga? Não julga ainda. É só questão de desempache. Então por que você quer ver a perna do cara? Aí beleza. Aí chega um campeonato, Diogo perde pra um cara que não tem absolutamente nada de perna. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, cara. Então pra mim é uma categoria muito incoerente que de verdade me cansou de ver. Porque eu sou muito fã do Diogo, muito fã mesmo. Era fã desde o Felipe, que me motivou a começar a treinar. Né? Você e o Felipe foram os meus 2 grandes ídolos do fisiculturismo, na época que tinha como referência. Mas depois eu acredito que foi perdendo um pouco o sentido, com atletas sendo premiados
um preenchimento no ombro, nitidamente uma parada totalmente desproporcionais. E então, o que você acha sobre essa categoria, Edu? Cara, eu concordo, velho. Pra mim é muito difícil. Às vezes eu acho que eu não entendo nada de fisiculturismo, porque... sei lá, não sei, eu também... uma das coisas que eu achei que é coerente em meio a tanta incoerência foi o fato de eles estipularem um peso e altura, né? Porque, porra, aí sim, aí perfeito. deu. Aí porque já tava tipo assim, tá, então quer dizer que bodybuilder pode botar uma... Exato, uma bermuda. já tava assim. Então, assim, isso foi uma das coisas mais coerentes que eles fizeram. Por outro lado, cara, ainda é muito difícil, porque são 2 poses para avaliar. É difícil, porque tem atletas que são melhores em uma do que outra. Eu acho que não existe uma unanimidade. Eu acho que... Não sei, cara, eu acho bastante difícil. Agora, com a vitória do Ryan Terry. A galera agora acredita que a tendência É salvar a men's physique. aí chega no próximo Olímpia, só Deus sabe, porque se colocar lá o Eric Banks, aí pronto, já Acabou. todo esse um ano de especulação foi por água abaixo. Cara, olha, até arrepio quando eu falo. Eu comemorei como se tivesse ganhado a Copa do Mundo quando o Ryan Terry ganhou. Muita gente, velho. Por quê? Porque, primeiro, o Ryan Terry é um veterano. O bicho compete desde que começou a men's physique. E sempre com um sorrisão no rosto. Aquele shape que nunca falhou. Sempre muito condicionado, sempre muito bem. Tudo tá no lugar ali. A cara da men's physique e nunca ganhava nada. Falava, cara, como que vocês não estão premiando o cara que tem a cara da men's physique? E quando ele ganhou, até ele se assustou, né? Você viu a reação dele, tipo... Caralho. Tá ligado? Eu ganhei, tá ligado? O cara nunca ganhou. E aí, pô, quando ele ganhou, eu comemorei muito. Eu fiquei muito feliz, porque agora me traz essa esperança do tipo... E sabe por que eu comemorei? Não só pelo Ryan Terry, porque eu não gosto de babar ovo de gringo. Eu sei que ele é um cara muito bom e que merece. Mas porque o Diogo tem muita semelhança com o físico do Ryan Terry. Ou seja, se premiaram o Ryan Terry, quer dizer que a nova tendência da men's physique é seguir o que sempre foi proposto na men's physique. Algo mais controlado, cintura mais controlado, shape em V como tem que ser. Então, assim, eu gosto muito. O que já não foi tão bom na minha opinião, pro Edivan, por exemplo, que tem um shape mais blocado e que já tem que virar um pouco de lado para dar esse aspecto de V, né? Coisa que o Diogo já posa de frente. Eu acho que eles valorizam muito isso também. Né? Eu encontrei o Diogo, eu tava fazendo o pay-per-view do último Olímpia, então quando o Diogo desceu do palco, ele foi dar entrevista pra gente. A primeira coisa que ele falou, ele assim, tô muito animado que agora o Ryan Terry ganhou, porque eu me acho muito parecido com ele. Exato. E foi a primeira coisa que ele falou, cara. Engraçado, né? Porque ele já desceu do palco com essa sensação. Com essa mentalidade. Que legal. E é assim, existem 2 tipos de categoria dentro da men's physique, né? Pelo menos eu vejo hoje. Existem aqueles americanos gigante, né? Tipo... Alto. E com aspecto alto, mais esguio. Isso, né? É tipo o Eric Banks. Existe Eric uma Banks. categoria meio parecida com a do Eric Banks e existe uma outra parecida com o Diogo e do Ryan Terry. Perfeito. São 2 biotipos ali completamente Totalmente diferentes, mas diferentes. parece que se a gente dividir o palco, a gente tem 2 classes, né? Exatamente. Então... O que pra mim deixa incoerente, na verdade, né? Sim. Né? Exato. E foi uma categoria que reinou os brasileiros, né? Então foi um top 5 de 3 brasileiros. No Arnold agora foi os top 3. Foi o Diogo venceu no Arnold. Vini Mapró. O Vini e o... Caralho, o loirinho lá. Vitor Chaves. Vitor Chaves. Que também tem um shape bem bom também, esse aspecto parecido com o Diogo. 1,70 e tantos, né? E pouquinho. Mais baixo, em V, ombro largo, posa de frente. Isso, a nova regra privilegiou o Vini. Porque o Vini tava me contando, quando eu encontrei ele na academia, eu falei assim, cara, tu tá incrível, parabéns. Com quanto de peso tu competiu no último Olímpia? Ele falou, competi com 92. E agora, tá pesando quanto? Ele falou, 86. Aí eu falei, cara, que incrível, poucos atletas têm essa capacidade de perceber que a melhor forma não tá associado ao maior peso. Ele falou, não, Edu, eu fui obrigado a descer por conta da regra. Aí eu falei, cara, parabéns da mesma forma, porque tu tá incrível. Ele foi privilegiado pela nova regra. Da mesma forma que alguns atletas que tiveram um acréscimo de peso acham que agora porque eu posso pesar 3 quilos a mais, eu vou e aí perdem condição, entendeu? Então aquilo ali se torna uma armadilha para alguns e às vezes uma melhor estratégia da vida para outros, que foi o caso do Vini. Perfeito.